Então é isso, gente. Ainda não, Complementando. pera aí. Alguém tem alguma pergunta para Ana? Tentar Calma, abrir esse... eu ia chegar nessa parte, mas antes, conforme prometido, não sei se consigo mostrar direito. Acho que está Ah, fazendo um. o Tá dando para Adjanel, ver. o Adjanel da direita, de um popinho aqui atrás, que é o mais sênior, e o Adjantano da esquerda. O Adjanel já Os usava três óculos, mosqueteiros. já usava óculos naquela época, óculos grande dele. Eu gosto muito dessa foto que os três estão bem novinhos, assim. Sim. Uma coisa também que eu acho interessante é meio a descrição do mosteiro do Adjantan. Parece que é um mosteiro que tem uma área aberta ao público que é muito bonita e, ao mesmo tempo, ele é o mais austero na prática, na área dos alunos dele, né? Que ele não tem nem luz elétrica e tal. Eu acho esse contraste interessante e, de alguma forma, eu acho que é quase... dá para ver isso quase na estrutura de ensinamento dele, assim, não sei se eu vou conseguir explicar essa impressão que eu tenho direito, mas Tipo, que... entre os leigos ele dá um negócio mais açucarado e pros monges ele dá um negócio mais hardcore? Alguma coisa nesse Não sentido? exatamente, porque essa palestra era uma palestra para laicos, né, para leigos, mas assim, ele, por um lado, mostra a magnitude do Dhamma, né, do tipo, o quão magnífico, precioso é o ensinamento, e por outro, ele joga as verdades na sua cara de maneira muito direta, né? Tipo, tem a morte aí, daqui a pouco ninguém escapa, e vários nascimentos, e olha o corpo como quatro elementos. Eu, enfim, acho que ele consegue fazer as duas, mesmo para leigos, acho que ele consegue trazer essas duas características, assim, no ensinamento dele, que eu acho traz um efeito legal, assim, para a mente. E aí, agora sim, eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Eu tinha uma dúvida, quando será que ele fala determinar para mim? Será que é você fazer algum mérito e aí você querer direcionar aquilo para alguma coisa que você julgue que seja benéfico para a sua prática? E a outra pergunta é, será que os monges fazem isso meio a miúde, assim, determinaram para mim? Até onde eu escutei, né, os professores falando, essa coisa de determinar o para-me é mais assim de você colocar em intenção, até onde eu sei, tá? Assim, conhecimento limitado do que eu entendi, do que me chegou até agora, assim. Mas eu acho que é uma coisa de colocar intenção no cultivo, né, das qualidades, tal. Então, de você cultivar determinada qualidade, determinada, enfim, fazer determinado mérito, mas direcionar mesmo na sua mente, sabe? O que você quer com aquilo. Em relação à segunda pergunta, eu não, não sei te dizer, assim, não poderia chutar, poderia Talvez o especular. Rariel saiba. Eu imagino que ele seja Passar a pergunta para os universitários. Isso aqui não é Viu? show do milhão, não, gente. Isso aqui não é show do milhão, não. Ah, assim, juntando as duas perguntas numa só, né? Tipo, o Aditan Bun, Aditan Parami, tipo, esse determinar o Parami, né? Tipo, assim, por exemplo, você faz um mérito, tipo,
você doou, sei lá, você ajudou a construir o mosteiro, você ajudou com a caixinha de doação do mosteiro, você doou um manto pro monge, você doou uma tigela, né? Você pensa alguma coisa específica, né? Tipo, na sua mente, assim, né? Tipo, pelo poder desse mérito que, tipo, que eu sempre nasça num país budista em que o Dhamma esteja prosperando, que eu encontre um Krubajan, né? Tipo, coisas desse tipo, entendeu? Uma coisa bem clara na mente, entendeu? Tipo, você... É como se você, tipo... você jogasse na Mega Sena, né? E você já escolhesse onde você quer receber o prêmio, entendeu? Então, assim, você notasse no bilhete lá, tipo, eu quero receber um iate, ou eu quero receber... Não, aqui não, não recomendo esse tipo de editando, né? Mas, assim, é bom fazer essas editanas direcionadas, né? Tipo, não, pelo poder desse mérito que eu entro na correnteza, né? Pelo poder desse mérito que seja um recurso para entrar na correnteza, né? Pelo poder desse mérito que, tipo, que não me falte nada. Pelo poder desse mérito que eu sempre tenha bons amigos espirituais. Pelo poder desse mérito de... Assim, coisas nesse sentido, entendeu? E reforçar cada vez mais... Ariel, só talvez seja, no caso, esse mérito não é só uma doação ou um retiro, mas eu acho que o próprio cultivo da Parami é também considerado um mérito que você pode Determinar, sim. certo? Sim, por exemplo, a gente veio praticar os opostos, né? Tipo, pelo poder desse mérito de a gente ter praticado os opostos nesse Vassa, né? Tipo, que isso seja um recurso para a gente entrar na correnteza nessa vida, né? Alguma coisa desse sentido, né? Então, assim, o próprio mérito da prática também conta, né? Não é só mérito de doação, né? Então, bem lembrado isso. E sobre os monges determinarem isso, né? Tipo, eu lembro direitinho, o Ângelo, o pessoal conhece o Ângelo aí? Alguém conhece o Ângelo? Não sei se o pessoal conhece o Ângelo. Mas o Ângelo tava como Anagarika lá em Mapjana, né? Tipo, eu era monge naquela época. E aí, tipo, o monge chamou ele para cortar uns matinhos, né? Tipo, em volta do cut, né? Porque o monge não pode fazer isso, né? Contra a regra monástica, né? Então, os leigos que fazem isso, né? Tirar os matinhos, ervas daninhas e coisas que viram caminho para as formigas subirem no cut, né? A cabana, né? E aí, tipo, o monge sênior falando, né? Tipo, você tem que determinar esse mérito, né? Tipo, isso são coisas boas, né? São coisas boas, você tem que determinar, né? Tipo, que tipo de resultado você quer com isso, né? Então, assim, mesmo uma coisa, tipo, relativamente boba, né? Como, tipo, arrancar matinhos para ajudar os monges, né? Tipo, pelo poder desse mérito, né? Tipo, então, assim, é um ato que a gente tem que aprender, assim, a fazer, né? Então, assim, quando a gente fizer alguma doação, né? É bom ter esse seja antes ou seja depois, né? Tipo, a gente determinar, né? Tipo, não fazer doação, tipo, aleatória, assim, né? Tipo, seja, tipo, seja o que vier, sabe? A gente tem que determinar mais ou menos o que a gente quer também, né? Porque senão, tipo, se a gente não sabe pra onde a gente quer ir. Como é que é a história? Algum ditado que alguém tinha falado, né? É da Alice. Se a gente não sabe pra onde a gente quer ir, qualquer lugar serve, qualquer né? Qualquer caminho serve. Eu que na Alice no País das Maravilhas, alguma coisa assim? Isso, o gato fala isso. O gato, né? O gato tem alguma sabedoria do Dhamma. Então é mais ou menos isso, né? Se a gente não sabe, porque lá que a gente quer ir, né? Tipo, qualquer lugar que o mérito da nossa semente empurrar, a gente vai, né? Agora a história da grama que o Adiantan falou, né? Tipo, e deu uma vontade de receber lá um iate, receber uma limusine, nossa mente vai pra lá, né? Então, assim, não, isso determina coisas boas no Dhamma, né? Então isso ajuda os resultados virem na direção mais apropriada, né? Então, determinar o mérito é isso. Então, se você, seja antes ou seja depois, né? Tipo, geralmente os tailandeses fazem, né? Tipo, antes de oferecer alguma coisa, né? Eles fazem isso antes de oferecer, geralmente. O que eles fazem, né? Tipo, eles fazem lá um cântico de determinação, né? Por exemplo, o pessoal já ofereceu coisa na Katina, né? Vai lembrar que a gente fez um cântico do tipo, né? Que esses planos sejam aceitos, né, pelo nosso bem-estar e felicidade por um longo tempo. Isso é um tipo de determinação de mérito já inclusa. E, tipo, pela nossa felicidade, bem-estar, e, tipo, compartilha esse mérito com os amigos, parentes, falecidos, né, vivos, etc. Né? Então, assim, tudo isso está incluso no determinar o mérito, né? E, assim, também tem esse momento mental, assim, do tipo, ok, pelo poder desse mérito, que isso aconteça, né? Então, assim, isso também serve também para coisas do tipo, a gente está passando por adversidades do mundo mesmo, né? Tipo, sei lá, a pessoa perdeu o emprego, ou então tá dando tudo errado na vida, né? Tipo, então tá tipo, a família tá um caos, né? Então, assim, que alguma coisa se resolva nesse sentido, né? Que eu consiga um bom trabalho, né? Tipo, que eu consiga resolver minha questão financeira, né? Tipo, que
a pessoa, sei lá, foi despejada do local que ela está morando, né? Tipo, que ela encontra um outro local, né? Então, assim, tudo isso também, a gente pode determinar essas coisas também, né? Tipo, e assim, e se há seres que são capazes de ver e ouvir essas determinações, eles podem ajudar, né? Por exemplo, é curioso que a Mapjan às vezes aconteceu umas coisas estranhas, né? Compartilhando uma história assim, né? Histórias de Mapjan, né? Uma vez o Adjan Kaliano Jr., que é o atual abade na Noruega, né? Um dos branches da Noruega, ele estava em Mapjan, e ele fez a seguinte determinação de mérito, né? O último dia que ele no Pindapata, em Mapjan, ele pensou: se alguns, como é que fala? Se os devas daqui gostaram da minha presença aqui, que eu receba ovos no Pindapata. Todas as benditas casas ofereceram ovos no Pindapata. Então, assim, não teve ele não falou tão alto assim, né? Ele não falou tão alto. A ponto das casas, a 2 km de distância, eu ouvi isso. E foi naquele dia específico. Uma vez aconteceu que eu tinha virado a noite em Mapjan, né? Tipo, em vez de estar a noite inteira andando para lá, andando para cá, sem dormir, né? E aí, tipo, depois da refeição, imagina, você tá morrendo de cansaço, Mapjan tem uma pirambeira danada para você subir para chegar no seu cut, né? Aí depois da refeição, você é cansado, aquela sensação de, tipo, eu quero deitar no meu cut, eu quero morrer, né? Tipo, eu tô morto. Eu pensei assim, seria tão bom se alguém oferecesse uma carona. Não deu 2 segundos, parou um carro. Você quer uma carona? Eu falei, meu Deus. Eu falei alto, tipo, não é possível. Então, assim, essas coisas acontecem, né? Determinar o mérito, né? Então, assim, é que nem o Adianta falou, né? Tipo, você, como é que fala? O vestibular tem nota lá, ué. Você determinar o mérito, se você tiver a nota suficiente, você passa na prova, né? Então, é mais ou menos assim, né? Essas coisas acontecem, né? E, assim, então, assim, serve pra gente, como é que fala? Como é que fala? Não é só a nossa mente, né? Também tem outros seres que estão vendo o que está acontecendo, né? Tipo, esses seres que a gente não vê, né? Devas, etc. Eles também estão interessados em fazer mérito, né? E se eles veem que a gente tem algum potencial, eles podem ajudar, né? Ajudar a gente nessas dificuldades também, né? Não é que no budismo, não, a gente não se, como é que fala? A gente não vai também ficar dependente dos devas fazer coisas pela gente, né? Mas assim, é um recurso a mais que a gente pode utilizar se a gente tiver silas, se a gente tiver qualidades mentais, né? Então, uma outra coisa que a gente pode considerar. Alguém tem mais alguma pergunta para a Ana em específico? Senão eu vou perguntar para a Ana. A Beatriz levantou a mão aqui. Gente, por incrível que pareça, eu acho que eu nunca escutei essa coisa assim de você determinar o mérito. Não me soa um pouco assim de... não sei, tipo assim... fazer um comércio? Não, gente. Com a prática? Mas você sabe que quando o Buda vai falar da generosidade mais elevada, ele fala que aquilo, eu não sei se eu vou falar corretamente, mas é que aquela atitude beneficia a sua prática, ou sirva como impulso para a sua prática. Então, está conectado, né? Se a sua intenção é dentro do Dharma, será que não está conectado, assim? Tem diferentes níveis de intenção, né? Por exemplo, essas intenções, por exemplo, algumas pessoas na Tailândia, por exemplo, elas vão oferecer comida para os monges, mas as pessoas são muito mundanas, então elas estão pensando assim, que eu ganho na loteria por oferecer comida para o monge, que eu ganho um carro por oferecer comida. É uma intenção, assim, bem baixa, assim, no nível do Dhamma, né? É bem baixa. Mas, assim, é uma intenção e tem resultados, dependendo do nível da pessoa. Agora, assim, no nível mais elevado, nessa escala de doações aí, intenções, que é tem um sutta que fala disso, né? O Buda fala, né? Que eu faço esse mérito como um equipamento para a mente, né? Como um recurso para a mente. Né? Tipo, essa intenção de realizar a entrada na correnteza, por exemplo, ou de cultivar mais qualidades e progredir no caminho, né? Então, assim, isso também é uma forma, né? Mas, assim, como a gente vive num mundo material, né? Tipo, e a gente depende de recursos materiais, né? Tudo bem, se a gente tem muito páramo e não falta nada, né? Pode ser que não precise fazer determinações de outros tipos, né? Mas se a gente está numa situação que às vezes falta alguma coisa, né? Ou que está passando por uma dificuldade física, né? Assim, viver no mundo físico, se falta demais os 4 requisitos, que são basicamente comida, moradia,
roupas e medicamentos, né? Tipo, a nossa vida pode ficar, a nossa prática em si pode ficar muito difícil, né? Então, assim, como leigo, né, seria o quê? Falta dinheiro, ou então ter uma situação de familiar muito complexa, né? Muito caos na família, né? Então, tudo isso são situações que criam adversidades para a nossa própria prática, né? Então, assim, se essas situações se resolvem, né, nossa própria prática flui melhor, né? Então, assim, então, assim, por exemplo, se o nosso corpo é muito doente, né? Assim, é uma coisa a gente cuidar também, né? Porque senão a prática não, com o corpo doente é muito difícil de praticar, né? Então, assim, você vê, a intenção mais elevada é essa, né? Tipo, que seja um recurso para a prática e tal, mas, assim, também certas intenções hábeis no sentido de melhorar a condição física, né? Podem ser um suporte para a prática, né? Mas eu concordo com você, né? Que, tipo, essa ideia de que, tipo, não, eu vim meditar aqui, né? Que eu ganho uma Ferrari na esquina, né? Tipo, assim, a pessoa não entendeu o que ela tá fazendo, né? A pessoa não entendeu o que ela tá fazendo, né? Em vez de abrir mão, ela tá querendo, tipo, dar com uma mão e receber com outra, né? Então, assim, tem vários níveis, né? Eu acho que nessa história entra um pouco também o aspecto da gente lembrar que o que a gente está fazendo tem consequências, porque muitas vezes a gente pode... Assim, a prática do Dhamma é uma coisa, é uma maratona, né? É uma coisa para várias vidas, assim. E essa coisa da intenção, além de ter o aspecto mais direto, né, como o Hariel comentou, tem os resultados mais diretos, a gente lembrar da possibilidade desses resultados mais diretos, eu acho que lembra a gente também que o que a gente está fazendo não é solto, não é que isso vai engendrar, a gente está criando condições para que a gente tenha frutos das nossas práticas, né? Do nosso empenho no Dhamma, no nosso empenho em purificar a mente, cultivar boas qualidades, enfim, crescer no caminho, né? Essas coisas não são... Às vezes a gente não vê diretamente os resultados. Tem fases que são, né, mais áridas na prática, tem fases que é mais difícil a gente ter disciplina, ter força para praticar. Então, eu acho que essa coisa da determinação lembra a gente, além de poder trazer frutos, lembra a gente de que o que a gente está fazendo tem esse potencial de trazer frutos, né? E aí, quais vão ser esses frutos que a gente está almejando, que a gente está mantendo em mente? Entra nisso muito que o Hariel falou e que a Lúcia falou antes também, né? Que o mais elevado são as boas condições para prática, para purificar a mente, enfim. Tem esse aspecto de lembrar que não, enfim, não é solto, né? Não é, o que a gente está fazendo tem consequências, tem... Acho que dá para entender, né? Alguém mais? Então eu vou perguntar, então. Mas não é pergunta teórica, então fique tranquila. Como é que fala? Com relação à sua prática, antes de se envolver com o mosteiro, com a sanga, com essa mais proximidade com os monges, né? Como que você vê essa diferença, assim, né? Tipo, praticando como leiga longe da sanga e praticando depois mais integrada com o mosteiro, com os monges, né? Tipo, como que você vê essa diferença na sua prática, nesses dois períodos? Antes de você ir para o Theravada, você treinou com a monja Coen em São Paulo, foi isso? Você fez o... Foi. você também foi discípulo da monja Coen. Na verdade, assim, vou contar a historinha. E aí já respondo sua pergunta no caminho. Eu comecei... Meus primeiros contatos com o budismo foram no centro da monja Coen, lá em São Paulo, que eu morava lá na época. Mas eu não estudei diretamente com ela. Sabe aquela coisa do tipo...
quero conhecer mais do budismo e tal. Enrolei até encontrar um centro, fui no lugar que era mais próximo da minha casa, e eu ia na atividade que eles tinham para iniciantes, que não era com a monja Coen, era com as alunas dela, que eram outras monjas, né? E eram atividades bem para iniciantes mesmo, eram meditações de 20 minutos, aí tinha meditação andando, e aí uma conversa no final. E durante muito, muito tempo eu só ia nessa atividade. Aí tinha um dia que era palestra direto com a monja Coen e tal, mas a gente só ia assistir a palestra. Mas durante muito tempo minha prática no Zen não ia além disso, assim. Então, tipo, depois de um tempo eu comecei a ir nas práticas que tinham meditações mais longas, né, de 40 minutos e tal. Mas eu acabei sendo mais próxima de algumas alunas dela. Mas durante o tempo que eu pratiquei com o Zen, era essa coisa engraçada, assim, a meditação já tinha assimilado como uma coisa que eu estava tentando fazer todos os dias na minha vida diária, né? Eu gostava muito de ir lá no espaço, gostava, mas eu não conseguia me envolver mais. Tinha um passo além, assim, que eu não, por algum motivo, não dava. Ficava num nível de envolvimento ali limitado. E aí, quando eu me mudei para o Rio, até foi tipo, ai, poxa, onde é que eu vou praticar lá e tal, né? E as próprias monjas falaram, se você não encontrar um grupo Sotozen, pratica com outro grupo, mas não deixa de praticar. E aí, aqui no Rio, o primeiro grupo que eu procurei para praticar junto era um grupo Sotozen, mas eu não me identifiquei com esse grupo, não tinha tantas afinidades assim. E aí, naquela coisa do tipo, vou procurar um outro grupo, eu acabei parando na Sociedade Budista do Brasil, assim, porque era o lugar que eu conseguia chegar, do tipo, eu não conheço o Rio direito, esse lugar é budista e eu sei chegar aqui na Rua Alice e vou lá. Na época era a Rua Alice, que a sede estava interditada por conta das obras, né, que, enfim, teve caíram umas chuvas, desbarrancou tudo, ficou fechado um tempo. Esse espaço que o Rariel comentou antes, que era muito bonito, que a gente, enfim, gostava muito, né, que era uma floresta urbana em cima da montanha, com vista para o Pão de Açúcar maravilhosa. Mas, enfim, que já faz parte de outro tempo. Mas foi assim que eu cheguei no budismo Theravada. Na época a SBB ainda era um grupo totalmente laico, né? Um grupo que contava com a presença de membros da Sangha, monges, muito esporadicamente, né? Quando eles vinham visitar, passavam períodos, davam palestras e retiros, mas as atividades rotineiras eram tocadas por leigos. Mas mesmo assim, quando eu comecei a fazer os primeiros retiros mais curtos e a ter contato assim com os primeiros ensinamentos do budismo Theravada, deu um clique do tipo, pá, é isso, encontrei algo que eu estava procurando há muito tempo. E aquele envolvimento que eu não conseguia desenvolver antes, né, no Zen budismo, aconteceu muito naturalmente dentro do Theravada, né. E aí, pouco depois, começou essa fase que os monges começaram a vir com mais frequência, porque reabriu a sede de Santa Teresa, que era um espaço grande, então tinha espaço para fazer retiros, né? A gente começou a poder organizar retiros aqui no Rio, a gente conseguia não cobrar por esses retiros, porque tinha um espaço próprio, né? A gente não precisava alugar um lugar, enfim. E os monges começaram a vir com mais frequência, a gente começou a poder fazer mais convites.
E aí entra essa diferença, né, de você praticar sem a sanga, longe, mais longe da sanga, só entre leigos e essa proximidade da sanga. A força que a proximidade, né, de um bom monge, um grupo de monges traz, e eu, enfim, acho que talvez muita gente compartilhe essa sensação, assim, essa experiência, né? Isso fortalece a prática de uma maneira, para mim, né, indescritível, no sentido de que não só é inspiração, né? Os membros da Sangha, eles não só são inspiração, como eles também são guias. Então, você tem ali um professor, uma pessoa que está mais avançada no caminho, que vive ali o Dhamma o dia inteiro, é a vida da pessoa inteira, todos os dias, todas as horas, ele está dedicado à prática do Dhamma num nível de intensidade muito grande. Então, ele se torna um professor não só pelas coisas que essa pessoa te fala, né, as dúvidas que você tira e as coisas que a pessoa fala, os ensinamentos que ela dá, assim, verbalmente, mas a própria presença da pessoa se torna fonte de muito aprendizado, porque a gente aprende muito também observando o comportamento, né, dos monges, a maneira que eles se colocam. Claro que cada um tem sua personalidade, são indivíduos, são pessoas também, né? Mas a gente acaba aprendendo com pessoas que estão num outro nível de prática, num outro, né? Enfim. E fora isso, é muito inspirador você, né? Enfim, ver as pessoas que vivem, que seguem uma disciplina que é muito rígida, que se colocam, enfim, a proposta de seguir tão fielmente, né, uma rotina, uma série de regras que é muito, muito desafiadora para o nosso olhar laico, assim, né? E, então, eu acho que acaba sendo natural, acaba vindo meio que naturalmente uma admiração muito grande. E não é uma coisa racional, é uma coisa que eu acho que é uma coisa que se sente mesmo, é uma percepção, assim. Eu lembro a primeira vez que eu estive perto do Lampopi, a primeira vez que ele veio no Brasil, e a gente foi buscar ele no aeroporto. E assim, tipo, primeira vez que você vê a pessoa, você está perto da pessoa, tipo, tudo ao redor já muda. Claro, tipo, Luan Popia, que é um super mestre, né? Mas, assim, a pessoa não fala nada, você não trocou uma palavra com a pessoa, assim, mas você está do lado dela, a energia que cerca aquela pessoa. Eu sei que soa meio místico falar isso, meio New Age, assim, mas é algo que se sente, sabe? E, enfim, acho que essas coisas, elas dão muita fé e muita força, né? São encontros que, para mim, são... Claro que os calhanamitas, os amigos, eles ajudam muito a gente, assim, do tipo... De repente você está lá numa fase meio ruim de prática, surge um amigo e fala, vamos fazer um Vassa, no Vassa, vários upóstatas, e, enfim, te joga para cima isso, né? Mas aí acho que quando você está perto dos membros da Sangha, isso dá uma injeção ainda maior, né, de energia para a gente conseguir manter a prática no nosso nível cotidiano, assim. Não sei se eu consegui explicar bem.
Não tendo explicação racional, tá tudo explicado. Assim. Falando do coração, assim, não tem como estar errado. Esse que é o bom de falar do coração, né? Não tem como você se errar na resposta, né? Se você for com um discurso decorado, né? Você erra aqui, você erra ali, você capota de um lado. Quando você fala do coração, de experiência, né? Tipo assim, a gente sempre falava a gente falar de experiência, né? Pra gente não falar daquilo que a gente não tem experiência, né? Ele não deixava os bons preparar a palestra, né? Então, assim, você tem que falar do coração, né? Então, assim, falando do coração, tá tudo certo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão como é que é? A Ana também é Anicca, né? Tipo, ela vai sumir daqui, depois ela não aparece mais. Eu vou tentar participar dos próximos. Mas tem uma observação que eu acho que é... Eu sei que a gente já estourou aqui um pouco tempo, até peço desculpas. Não, é assim, estourar o tempo, assim, eu tenho PhD nisso, Ana. Fica tranquilo que você não precisa se sentir culpado. Eu tenho PhD em estourar o tempo, às vezes fica mais de meia hora além do horário, mas se alguém tiver que ir embora, fica à vontade. Pode falar, Ana. Não, é que é uma observação que, em relação à palestra, eu não sei, eu até preciso dar uma olhada aqui, eu não cheguei a ver de que ano, de quando é essa palestra do Ajahn Tan, que eu li hoje. Mas no final, ele responde essa última pergunta, né? O leigo que faz a pergunta, ele parte do pressuposto que você nascer como deva é você perder tempo, porque você não vai praticar tão bem ali e tal, ele prefere nascer como humano, né? E o Ajahn Tan responde, já que você quer isso, então aí ele dá a resposta dele em cima disso. Mas, e isso é uma coisa que eu pensava um tempo atrás, do tipo, não sei se eu tiver mérito, se eu vir a ter mérito suficiente para nascer como um ser celestial no futuro, eu talvez prefira vir no reino humano, porque tenho medo de, sei lá, ficar preguiçosa, ficar muito ali encantada, né, com a falta de problemas e tal. Mas aí, recentemente, não me lembro exatamente que grande mestre que comentou, sabe essas conversas, você deve ter ouvido também, essas conversas que a gente chegam até nós, né? Não sei se foi o Adhianã ou Popiac, mas que sugeriu, assim, se puder escolher, talvez seja uma boa nas próximas, se você tiver essa escolha, talvez Videva pode não ser tão ruim assim, porque parece que a Terra vai passar por uns períodos assim mais difíceis. Já está passando, né? Já está passando, né? Estamos na beira do precipício. As perspectivas de melhora não são tão grandes, né? Então, para quem estiver pensando nessa questão, para quem isso for um assunto, para quem isso possa ser útil, eu não me lembro se foi o Lampopiac ou o Adhianã. Eu acho que foi o Adhianã. O Adhianã a gente tinha falado disso antes também. O Adhianã, né? Mas ele deu esse conselho, né? E aí, como a palestra trouxe esse ponto, eu achei interessante pontuar, porque pode até ser uma atualização do tema, assim, né? Sim. E só complementar em cima disso, né? Por exemplo, perguntaram já pro Adhianã, né? Tipo, uma vez especificamente sobre esse ponto, né? Não, então se eu nascer como deve é pior. Não, porque assim, da mesma forma como tem gente que só medita quando tem algum problema, por exemplo, tem gente que vem para meditar, que não, eu quero aprender sobre meditação, porque, sei lá, brigou com o namorado. Aí, tipo, terminou aquele relacionamento, saiu, tipo, nunca mais aparece a meditar. Esse é o tipo de pessoa que, se renascer como deva, não vai praticar, entendeu? Porque, tipo, resolveu o problema, ela não vai querer praticar além daquilo. Resolveu o problema, tchau, vou embora. Ela, como é que fala? É bem imediatista. Por outro lado, a pessoa que, tipo, tá bom, ela começou a meditar porque tinha um problema. Mas ela conseguiu desenvolver uma paz com a meditação e ela continua querendo desenvolver a mente além e além. Assim, essa pessoa, se renascer como deva, ela vai continuar praticando, porque a mente dela tem essa característica de ir além e além. Ela não fica contente, não apoia no sofá e não encosta relaxando, entendeu?
Então, assim, ela luta contra o sofrimento e está sempre procurando em níveis além, né? Então, assim, é a mesma coisa, né? O Adriana fala, né? Tipo, então, assim, se a pessoa for preguiçosa como ser humano, né? Como deve, ela vai ser preguiçosa, né? Então, assim, a gente tem que olhar para a mente agora, né? Como que é a nossa mente? A nossa mente está sempre procurando ir num nível acima, dar um passo além, levantar a barra de salto, né? Do atleta, né? Tem aquela barra de salto que ele tem que pular. Cada vez a gente está sempre levantando o nível, a gente está só abaixando o nível e sempre fugindo da prática, né? Então, assim, é um reflexo, né? Então, assim, se a gente conseguir... A gente tem essa característica de não ficar confortável no conforto, né? Então, a gente, se renascer como deve, a gente continua praticando, né? Então, essa é uma... Você vê, a pergunta, de novo, volta para essa mente no momento presente. Como que é a nossa mente nesse momento presente, né? Ah, a gente só medita no dia que a gente está estressado, a gente só medita no dia que tem um problema, a gente só medita no dia que, tipo... Alguém falou alguma coisa ruim pra gente, ou a gente medita regularmente, né? Então, assim, essa é a pergunta, né? E aí, tipo, onde quer que a gente nasça, né? Onde quer que a gente nasça, vai ser só uma consequência disso, né? Mas falar. Talvez um outro lado disso, desculpa te interromper, eu te interrompi nessa. Não, sem problema. Não, mas é porque eu acho que um outro lado disso é também a pessoa entender que se as condições estiverem muito ruins, ela vai praticar. Eu vou hoje, a minha mente, em condições piores do que... Sim, essa coisa... Porque, por exemplo, no Mangala Sutta, né, uma das coisas que fala, né, viver num local adequado, né? Viver num local adequado, né, assim, é um país em que um local que as pessoas têm um sila, né, você vê na definição do comentário, né? Então, se você vive num mundo em que as pessoas não têm sila, e, tipo, você ter sila é anormal, né, é visto como anormal, é como visto como doentio, como, tipo... você está se restringindo, você está se frustrando, né? O normal é não ter sila, o normal é, tipo, fazer o que quiser, né? Então, assim, concordo plenamente, né? Porque tem um nível de conforto, nível ali, né? E, assim, pelo menos pelos suttas, né? Até o próximo Buda, né? Vai rolar morra abaixo em termos de espiritualidade, né? E depois que vai começar a regenerar, né? Então, assim, desse Buda para frente... assim, por mais que evolua tecnologicamente, né, espiritualmente e mentalmente, vai só decair o nível dos seres, né? Então, assim, só olhar as coisas que acontecem no noticiário hoje em dia, né? As pessoas estão matando por bobeira, né? As pessoas, tipo, brigam e se matam e, tipo, têm comportamentos absurdos por causa de bobeira, né? Tipo, então, assim, as coisas não estão melhorando tanto, assim, né? Do ponto de vista material pode ser até um pouco melhor que de 100 anos atrás, mas... mentalmente, né, as pessoas, as crianças hoje em dia, não pode dizer não, que elas, tipo, se frustram, mata o pai, mata a mãe, né, então, assim, é feia a coisa, né, então, assim, e assim, no mundo dos devas tem mais seres com sila, mais seres com interesse em prática de qualidades espirituais, né, porque os devas têm essa qualidade, né, de hiri otapa, né, que são as duas qualidades que eles têm, né, tipo, de esse medo, esse nojo de cometer transgressões, né, que muitos seres humanos não têm, né, tipo, muitos seres humanos que não têm sila, né, tipo, não tem vergonha de não ter sila, né? Eles acham, não, isso é normal. Tipo, a outra pessoa é assim, então eu vou ser assim também, né? Então, assim, a gente tem que escolher com quem que a gente... qual caminho que a gente quer seguir, né? Então, assim, acho que esse ponto é importante, né? Lembrar que, tipo, opa, o mundo não está bom, não tem ficado melhor, assim, ó... Eu não sou muito velho, né? Eu tenho 31, né? Mas, assim, olhando para trás, eu vejo, nossa, as coisas... As gerações mais novas estão piores do que a minha geração, né? Isso que eu tenho visto, né? Pelo menos convivendo com pessoas de curso universitário depois que eu voltei da Tailândia, né? Tipo, você vê, opa, o nível mental caiu. E, assim, não está melhorando, né? Então, assim, é preocupante, né? Então, assim, bom a gente... Acho que é muito válido essa colocação que você fez, Ana, de não investir muito no mundo humano. Talvez até por enquanto, né? É por enquanto. Quem sabe depois. Mas assim, um Deva, assim, se você olhar o tempo de vida dos Devas, né, tipo, os mais baixinhos lá, né, tipo, um dia dos Devas é, sei lá, 100 anos humanos, né, então tem umas coisas assim, né, então assim, muita coisa vai rolar, né, tipo, como Deva, né, e aí você pode, assim, o Adhyana conta, né, que, por exemplo, quando ele... Como é que é a história? O Adhyana conta que quando ele, na época do Buda anterior, desse Buda, né? Ele era um Deva, e aí, tipo,
ele contemplou a impermanência de um dente dele caindo, né? Tipo, e aquilo deu um insight da impermanência, né? Então, assim, devas praticam, devas não ficam só relaxando no parque de diversões, né? Então, assim, e o Adyanan é o mestre que é hoje, né? Tipo, ele teve contato com o Buda diretamente, né? Então, assim, a gente possivelmente também deve ter tido algum contato com o Buda para a gente estar aqui hoje, né, no mundo bem maluco, com essas intenções que a gente tem, né? Então, assim, a gente busca continuar nesse caminho, né? Então, que a gente determine o mérito de também nascer no local adequado, né? Assim, um local adequado para a prática, né? Que o problema dos méritos da nossa prática, desses opostos, né? Que a gente nasça no local adequado para a prática, né? O local mais adequado para a minha prática, né? Seja no mundo dos devas, possivelmente, né? Seguindo esse conceito dos mestres, né? Assim, a gente pode encontrar com outros seres ainda com mais qualidades do que a gente, porque no mundo humano as qualidades espirituais estão cada vez mais escassas, né? Então, não sei se você quer colocar mais alguma coisa, Ana? Só que foi um prazer estar aqui praticando com todos. E obrigada mais uma vez, Ariel, por criar essa oportunidade. Nada. Mesmo virtualmente, praticar junto é muito bom. E muitos méritos a todos por esses esforços de manter os upósatas. Satu. Ter os méritos. Sado. Muito obrigada, gente. E o Lumpopia que vem... Lumpopia que vem de outubro a novembro. Já fica o aviso, hein? 28 de outubro a 6 de novembro, ele vai passar por São Paulo, hein, gente? Então fica o aviso aí, gente, tipo, prepare as coisas. Oi? Imperdível. Dia? Tá perto Que dia de um mestre mesmo? desses. Tem margem para variação, mas assim, é entre os dias 28 de outubro e 6 de novembro. É nessa semana aí que ele vai estar no Brasil, né? Então, assim, ele vai passar 2 noites em São Paulo, eu acho, alguma coisa assim. Então vai ter alguma atividade. Não sei se na casa de Dharma, porque ele não aguenta subir essas escadas, né? Muito difícil subir essas escadas aqui. Mas aí vai ser em algum outro lugar pela casa de Dharma, né? E vai ter coisa virtual, possivelmente, né? Então, assim, fiquem alertas, né? Vai ser anunciado no site. Ele vai no Sudavari? Vai, com certeza. Vai no Sudavari é certeza absoluta, absolutíssima certeza que ele vai no Sudavari. Uhum. Então, fica o convite aí, porque as pessoas se inspirem na experiência da Ana e também verifiquem a experiência pela experiência direta. Quem nunca teve contato com um grande mestre, né, para ver como que realmente é assim. Não, então, à toa, são uma das 3 joias, né? A Sangha. Sim. Então é isso, pessoal. Boa noite. Até o próximo posto. O próximo posto é no sábado, no domingo, eu não sei agora. Acho que é no sábado. Tá no site anunciado. Até mais, pessoal. Tchauzinho. Obrigada.